A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Com grande satisfação, com grande alegria, é que estamos aqui, sendo privilegiados, né? De rever aqui os nossos queridos irmãos, com os quais nós cultuamos por uma longa data, né? Por 10 anos, ficamos 10 anos aqui. E a gente está vendo aqui bastante gente conhecida ainda. Então não faz muito tempo que nós saímos, né? Mas nós somos gratos ao Senhor por esta credibilidade que os irmãos têm colocado em nossa pessoa. Nós bem já conhecemos, né? Os irmãos já nos conhecem bem. Hoje é uma data festiva. E eu já estava aqui cheio, alegre, estava contente aí, Moisés. Tá tão gostoso tocar ali, rapaz. Fazia hora que a gente não participava assim, né? Lá estamos lutando lá para fazer uma orquestra e Deus tem abençoado também. Muito bem, eu queria pedir para que os irmãos se assentassem, por favor. O Nando já fez aqui um enfoque muito grande dos hinos, e até cantou alguns hinos que eu queria colocar ali, e também já explanou alguma coisa da história da harpa cristã. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer bem rapidinho uma síntese aqui. Eu trouxe algum relato, e daí os irmãos podem ver também, né? O inário que o Gunnar Wingre trouxe. Então você pode ver. Se o irmão puder fazer aqui, apagar aqui bem rapidinho, isto. E aí vocês vão ter que olhar na nuca aí, o olho na nuca. Lá na frente, lá, né, eu já não enxergo muito bem lá não, mas aqui vai dar. Muito bem. Bom, é centenário da Assembleia da Harpa Cristã, e como centenário da Harpa Cristã, né, foi em 1922, então, ou seja, comemorando neste ano, está valendo, né, Moisés? Então não tem problema, tudo bem, então está valendo. Vamos lá. Mas acho que deu certo esse aqui. Ah lá, rapaz. Centenário da harpa cristã. Eita. Né? Vamos fazer o seguinte, queridos. Você vai passando para mim aí. Ali, deu. A harpa cristã é o inário oficial da Assembleia de Deus, como já foi falado. Não é isso? Também, através da harpa cristã, nós temos um serviço de cânticos da igreja. Então não é só a harpa cristã, mas a harpa cristã é aquele que identifica, não é verdade? Desde o início foi a harpa cristã. Então tinha outros nomes, mas para nós ela que faz parte da liturgia, principalmente da Assembleia de Deus. Obviamente que outras igrejas também usufruíram. Nós temos lá, vai ficar um pouquinho meio apagadinho, né, os irmãos, porque lá a igreja é um pouco menor, então dá para ver melhor. E a nossa harpa cristã traz louvores ao Deus Trino, cultos públicos, a igreja e suas reuniões, a vida cristã, vida futura, hinos pátrios também. Veja, a harpa cristã, ela é completa, não é isso? Ela favorece toda a liturgia da nossa igreja. Como foi o início da harpa cristã? Olha lá, não é? Esse aí que é o inário do Gunnar Wingre. Então, em 1917, lá, o missionário Gunnar Wingre trouxe para o Brasil um inário pessoal. Na realidade, um caderninho de música, de hinos, né? Que era sueco e inglês, traduzido para o português, com 27 hinos. Este, portanto, foi o primeiro inário brasileiro, ainda não sendo a harpa cristã, né? Então, vai ficar um tanto difícil para os irmãos enxergarem, porque é longe.
Em seguida, o pequeno inário de Gunnar Wingren passou a conter 50 canções, 18 salmos e 32 hinos, o qual recebeu o nome de Salmos e Hinos, né? E também foi cantado nas primeiras igrejas evangélicas brasileiras. Está dando certo. Em 1921, os assembleianos, procurando dar um tom mais pentecostal aos seus cânticos, criaram o cantor pentecostal, com 44 hinos e 10 corinhos, totalizando 54 cânticos. E é esse camarada aí, ó. Quem é um pouquinho mais velho aí, conhece esse cantor pentecostal. Não sei se os irmãos já viram. Eu já vi, eu acho que uma vez. Não é? O Eduardo está falando que não é da época dele. Muito bem. Em 1922, em Recife, Pernambuco, foi impressa a primeira harpa cristã. Esta continha 100 hinos e teve uma tiragem de 1000 unidades. Este inário foi espalhado por muitos lugares do Brasil pelo missionário Samuel Nistron. Acho que vocês já ouviram falar dele, né? Acho que já passou por aqui também. Eu era muito novinho, então, né? Mas eu era bem novinho mesmo. Em 1932, a harpa cristã foi novamente publicada e agora continha 300 hinos. Então ela foi sendo, né, modernizada e trabalhada um pouquinho mais e foi aumentando assim, né? Veja que coisa importante, irmãos, que eles se preocupavam com o cântico na igreja, né? Olha aqui, ó, tá difícil de enxergar, mas era um daqueles que tinha aí os 300 hinos aí. Pode ser que a data, né, entre publicação, né, entre aprovação né, numa assembleia e publicação dá uma diferencinha. Então vamos lá. Em 1977, a Convenção da Assembleia de Deus aprovaram a colocação das partituras com os hinos e faziam parte dessa comissão esses irmãos aí, ó, Emílio Conde, Samuel Nistron, Paulo Leivas Macalão, Nils Katzberg, que era um missionário sueco, João Sorheim, esse negócio assim, mais ou menos isso. A harpa cristã com música. Em 1942 foram publicadas as primeiras harpas cristãs, então já com partituras. São isso aí, ó, né? Tá? As letras vão lá no meio e tem as notinhas aqui, né? Fazendo a primeira e segunda voz, também, né? Tenor e baixo, ajudava bastante, né? Já melhorou bastante a nossa harpa cristã. O Moisés tem a primeira, né? Olha, Moisés. Em 1981, aí já é mais cedo, né? Já está perto, né? Aí está perto, né? Já é da nossa data aí, ó. Ocorreu outra reunião convencional com a finalidade de revisar hino a hino, verificando além das melodias, também as tonalidades, adequando-as a uma altura compatível a todos os timbres vocais. E, nesta data, a harpa cristã já contava com 524 hinos. Então é assim, né? Eles colocaram, adaptar, não ficou nem alto e nem ficou meio baixo. Então, porque muitas vezes a gente pede para um irmão cantar, ele vem com toda alegria cantar e ele tem uma voz aguda. Aí ele entra lá em cima, né? Aí as irmãs não aguentam acompanhar, né? E tem aquele outro que é bem grave, né? E aí? Os heróis da Bíblia Sagrada, não é isso? E aí as irmãs também não conseguem acompanhar. Então aí foi colocado uma música compatível dentro de dos timbres, né, que a gente pode alcançar ambos, né? Isso sempre foi muito importante, tá, irmãos? Na década de 90, uma nova comissão da Convenção das Assembleias de Deus se reuniu para realizar mais uma revisão da harpa cristã. Veja que teve outras revisões. O que aconteceu? É que esses missionários, que eles traduziam, Samuel Nistron, o próprio Paulo Leivas Macalão, a irmã Frida Wingren, eles traduziam, e muitas vezes traduziam literalmente, do jeito que vinha de lá para cá,
Então ficava um tanto difícil até das pronúncias, né? E isso também foi revisado, né? Certo? Ficava muito quadrado para cantar, porque vinha diretamente da língua de lá. Lá era diferente, né? E em 99, então, foi publicada a nova atualização da harpa cristã, já em 99. E nessa oportunidade foram acrescentados mais 116 hinos, inclusive foram acrescentados hinos pátrios, né? Passando então a conter 640 hinos. Olha aí que não faz muito tempo, né? E os autores da harpa cristã, muitos são hinos de autoria estrangeira, as quais na maioria foram traduzidos por Samuel Lindstrom, Frida Wingren, pastor Paulo Leivas Macalão, né? Esse foi responsável pela maioria das composições e adaptações também dos hinos da harpa. Totaliza mais ou menos 469 hinos. Então ele foi campeão mesmo, né? Está aí o pastor Samuel Lindstrom, aqui o pastor Paulo Leivas Macalão e a irmã Frida Wingren, né? Então, acho que, não sei se Moisés conheceu eles, mas... A história de alguns hinos da harpa. Aí, irmãos, nós temos os hinos que já foram cantados aqui, né? O hino 15, por exemplo, foi escrito por duas pessoas, não é? E 300 e poucos anos de diferença. O Isaac Watts, né, em 1707, ele fez o hino sem o refrão. Aí, em 1885, o Ralph Woodson, ele escreveu o refrão. Ele viu essa poesia, não é? Escrita tanto tempo atrás, falou, mas que coisa mais linda, mas está faltando alguma coisinha aqui. E colocou, foi na cruz lá, né? Então, por isso é que aí ficou, né? O concego eu andei, perdido vaguei, longe, longe, depois foi na cruz. Veja que a harpa cristã, a gente está comemorando o centenário, né? Mas olha, desde quando já estava sendo escrita, né? 1707. Então ela vem muito mais além do que na realidade foi, né, feita para nós aqui. Eu não vou cantar esse hino, porque vocês já cantaram. O hino 126 também foi cantado e foi composto por Frida Wingren, no momento em que sua filhinha havia falecido e seu esposo, Gunnar Wingren, não pôde enterrá-la, né, no lugar digno, em razão das leis vigentes, né? Então, aqueles que não fossem católicos, né, apostólicos romanos, todos, naquela época, eram pagãos, e eles não tinham direito de ser enterrados no cemitério público, certinho deles lá. Então, o Gunnar Wingren ficou tão triste, tão abatido, né, porque é tão difícil, né, irmãos, no campo missionário, longe de tudo, doando a sua vida, a sua saúde, seus recursos, porque eles passavam necessidade, e de repente morre a filhinha, e aí não pode enterrar no lugar digno. Então ele teve que ir lá nas periferias da cidade, né, arrumar um lugarzinho lá, num cemitériozinho simples lá que tinha lá, e lá ele enterrou a sua filhinha. Mas chorando, chegou em casa, falou, Frida, não dá, é muito triste, é muito lamentável, tanto que a gente luta, batalha, olha aí que perseguição, que coisa triste, Senhor, o Senhor nos trouxe aqui, por que isso está acontecendo? Frida, vamos fazer o seguinte, vamos embora, vamos embora. Aí a Frida, né, irmã Frida, vamos orar, eu vou orar então, quem sabe já começa a arrumar a mala. Ele foi lá orar um pouco, né? E dali passou um tempo, ela volta, e o Gunnar estava por ali, né, irmão Gruner, e ele daí já arrumou lá as coisas. Então, eu estava orando, e o Senhor me deu um hino. Olha, você quer que eu cante para você? Canta, Frida, vai, canta. Aí ele, né, começou a cantar. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar, quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Aí mesmo.
os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Ô Gunnar, o que você estava falando mesmo? Eu? Ah, nada. Não estava falando nada. Não, porque eu tenho, o hino continua. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento, confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói e todo vencedor. Aleluia. E nas céus vem a brisa e foi. Aí de repente não, vamos tocando o barco aqui mesmo, né? Aleluia, vamos tocar no barco, Frida? Vamos, Gunnar, vamos sim. Aleluia. O hino 200 também foi cantado e foi composto por Joseph Scriven, quando estava no momento de depressão, com a ocorrência da morte das suas duas noivas. Claro que não de uma vez só, tá? Ele tinha uma noiva, e aí, assustou aí? É que ele, com 25 anos, ele era uma pessoa bem, né, de vida e tal, sua família era rica. Com 25 anos ele se casou, ou seja, não tinha se casado, ele era noivo. E no dia do casamento, um dia antes, a esposa morreu afogada. E ele ficou triste, abatido, e aquilo ficou, né, ele entrou em depressão até. Mas as coisas vão, né? Foi continuando e tal, todo mundo ajudando e tal, não. E essa morte, ele era um crente assim, como que se diz, né, daquele mais ou menos, né, um pelauto aqui. Com essa morte ele ficou crente mesmo. Aquilo mexeu, abalou com ele, que ele teve que buscar o Senhor para sair daquela depressão, daquela tristeza. E depois, passado o tempo, ele começou a trabalhar na obra e foi, né, para o Canadá. Ele foi para o Canadá e lá trabalhando, também aconteceu mais uma noiva. Apareceu uma moça muito abençoada, crente, não é isso? E marcaram a data do casamento. Mais uma companheira para trabalhar com ele na obra. E aí então ele pegou e está tudo feliz. Quando foi na semana do casamento, ela falece também. Uma pneumonia forte. Então, por isso que eu falei as duas noivas, só para lembrar, tá? Mas teve um tempo diferenciado aí. Aí, meus irmãos, pensa, não é? Como foi difícil. Ele entrou em depressão de novo. E aquilo foi corroendo, foi entristecendo. Por que será, Senhor? Por quê? Também não caso mais, não vou mais casar. E continuou. Aí ele diz a história que ele doava seu salário para ajudar as pessoas. Ele andava com um serrote e algumas para serrar madeira, para fazer, né, ajudar as pessoas menos favorecidas, pobrezinhos. Ele ajudava. E assim foi. Logo a mãe dele mandou uma carta da Irlanda e falou: filho, eu não estou bem, tem condições de vir para cá para ajudar? Daí ele respondeu: mãe, eu também não estou bem. Se eu pegar o navio agora e for para a Irlanda, eu morro no caminho. Olha que situação. Não era fácil, né? E ele começou a chorar e orar, e começou a fazer uma cartinha para a mãe dele, e seria isso, né?
o consolo. Mas na escrita da carta, nasceu uma poesia. E a poesia foi o hino, né? Quão bondoso amigo é Cristo. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Irmãos, e ele foi escrevendo, era uma poesia, não foi ele que fez a melodia, foi um outro irmãozinho lá, Charles Converse, né, que pegou essa poesia e fez esse hino maravilhoso que a gente já cantou aqui, amém? Muito bem, o hino 291 foi escrito por George Pennard, né, em 1913, olha aí, né? Quando ainda participava do Exército da Salvação, no momento em que ele passava necessidade. Veja que os hinos, eles fluíam nos momentos mais críticos, irmãos. Sim, né? Rude Cruz se erigiu. No início da igreja de Belém do Pará, a perseguição, difamação era constante aos crentes, né? E Gunnar Wing sofrendo isso aqui. Ele diz a Frida, mais uma vez: Frida, não dá. Eu estou ajudando, nós estamos correndo aqui, passando necessidade, e a perseguição é ferrenha. Vamos embora. Aí ela falou: vamos orar. Aí na oração nasce o hino 394, né? Obviamente que aqui, irmãos, esse momento aqui é um momento tão difícil, porque você chega, né, para pregar o evangelho e fica sabendo que alguns afogaram pastores lá e estão perseguindo. É desse jeito, né? Ele colocou, né, acho que é Ré maior, se me fala, mas não é isso, não, dá Lá maior. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, com oração vigiando, com gozo paz trabalhando para o teu Senhor. Você vai parar? Vou parar não, né? Por quê? Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. Então não para, irmão. A mais pesada te consola, então a tua cruz vai levando. Alegremente cantando para o céu. Aleluia. Quando tudo falhar, tente louvar, experimente louvar. Obrigado, meus queridos. Irmãos, a nossa harpa é uma maravilha, né? Que bom que nós temos a harpa. Por trás desses hinos tem umas histórias maravilhosas. Pode ligar aqui, irmão, não tem problema não. O Salmo 137 diz o seguinte: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas,
Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns cânticos de Sião. Porém, como haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Meus queridos e amados irmãos, o salmista não é o salmista Davi, mesmo porque dá essa impressão que esse salmista aqui, ele está contando de algo que aconteceu com ele. Ele fala, nas margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos lá e chorávamos, lamentávamos. Então ele estava contando de algo que aconteceu com ele. Se eu chamar aqui cada um daqueles coristas que já passaram pelo coral, pela orquestra, enfim, que já tiveram esse prazer de ser um componente de alguma incorporação dessas, com certeza você vai contar maravilhas, mas também você vai falar: irmão, não foi fácil aguentar o maestro. Mas também você vai falar: olha, quantas vezes estava frio e chovendo, e nós estávamos lá. E você, meu irmão, estava deitado lá na sua cama, comendo uma pipoquinha, quem sabe, né? Netflix, coisa e tal. Mas, e tem alguns irmãos que estão aqui, batendo as canelas, né, de frio, mas ensaiando. E ninguém vê. E ninguém vê. Por isso, é muito importante que tenha essas experiências. E essa experiência que esse salmista teve, não foi só ele, porque ele coloca mais gente, né? No bojo é óbvio, que lá junto aos rios da Babilônia, quais eram os rios desta Babilônia? Embora fosse uma cidade portentosa, uma cidade de uma cultura imensa para a época, não é? De uma arquitetura maravilhosa, exemplo dos jardins suspensos da Babilônia, né? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas aqui existe algo que faz um contraponto, que eles lembravam-se de Sião. Eles lembravam-se de Sião. Então eles estavam lá, alguém chegava e falava assim: canta aquele cântico, toca esse hino para mim, é tão lindo aqueles cânticos que vocês cantavam lá. Mas eles não conseguiam. Então eles desciam os rios lá embaixo, lá nas margens, e iam chorar, iam se lamentar. Por quê? Eles lembravam-se que lá em Sião eles tinham essa facilidade, eles tinham o prazer, eles tinham a gratidão, era real alegria lá, mas na Babilônia não era. Restou o saudosismo para eles. Todos aqueles que saem de Sião, eles automaticamente começam a sofrer de saudades. Sim, eles sofriam uma saudade tremenda. Sião ou Jerusalém, como queiram, tem uma altitude de aproximadamente 800 metros acima do nível do mar. Não é tão alto, né? Não é tão alto. Mas para todo o povo de Israel, era a cidade mais alta que existia. O Pico Everest tem quase 9.000 metros lá no Himalaia. Não interessa. Sião é muito mais alto. Sião é muito mais alto. Não, mas você veja. Não, Sião é mais alto. Por que será? Porque lá é a cidade do bom Deus. Lá é onde nós adoramos o Senhor. 3 vezes pelo menos ao ano a família tem que se reunir lá para adorar o Senhor. Aleluia. Os homens não podiam faltar de jeito nenhum. Mas que maravilha, né? E eles lembravam-se disso. E agora os seus opressores estão pedindo: cante-nos,
toque as suas harpas. E eles colocaram as suas harpas penduradinhas lá, nos salgueiros que lá haviam. Vejam, que quem desce de Jerusalém, quem sai de Sião, ele não consegue mais tocar, porque ele diz assim: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que resseque a minha mão direita. Para um arpista, a mão era tudo, mas a arca estava pendurada, só restava a saudade. E ele continua dizendo assim: e se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se apegue a minha língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti. Veja que coisa interessante, que eles tinham um sentimento ainda por Sião. Aleluia. Quem sabe estou falando com alguém aqui nesta noite, aleluia, que deixou Sião, desceu para Babilônia. Obviamente que aqui foi uma situação meio complicada, porque todo o povo de Israel estava ali sendo castigado, como um filho que está sendo castigado. Por quê? Porque desobedeceram a Deus. A realidade é porque saíram da presença de Deus. Vejam, Jeremias já tinha falado assim, ó, lá em capítulo 2, verso 13: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Através de Moisés, em Deuteronômio, no capítulo 28, verso 1, você vai encontrar ali o Senhor dizendo através de Moisés: e acontecerá que, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E aí ele vai contando as bênçãos ali para baixo. Mas lá na frente, ele diz: se não guardares, se não atentares para os meus mandamentos, se não os guardar, essas maldições virão sobre vocês. E tem uma coisa: vocês não vão ser exaltados sobre todas as nações, vocês vão ser humilhados. Então eles estavam ali sendo humilhados, e agora eles não tinham o cântico de regozijo que tinham em Sião. Eles não conseguiam cantar os cânticos de Sião. Saudades de Sião. A dor provocava um arrependimento, uma nostalgia, não é isso? Algo provocava uma melancolia. Ah, se nós tivéssemos feito tal coisa, nós não estávamos aqui agora. Ah, se nós tivéssemos feito assim, obedecido ao Senhor, agora nós não estávamos aqui. Nós estávamos lá em Sião adorando o Senhor. Nesta noite, querido, você está aqui, aleluia, e nós cantamos bastante aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Quem sabe você está chorando lá nos cantos, lá nas margens do rio, de um rio aí que você conhece perfeitamente, porque você não tem mais alegria para cantar. Muitos estão pedindo: cante-me, toque-me, fala alguma coisa de Sião, e você não tem mais força, não tem mais alegria, porque você está em Babilônia. E na Babilônia, meu irmão, não é o lugar de adorar. Lá na Babilônia é o lugar de sofrimento, é lugar de castigo. Lá na Babilônia é um lugar aonde eles vão te escravizar. Lá no verso 2 diz assim: e ali nós penduramos as nossas harpas. O que aconteceu além do saudosismo? Também apareceu a improdutividade. Eles ficaram improdutivos. Diante de uma situação de conflito, irmão, não é? Geralmente nós temos duas escolhas: ou nós enfrentamos ou fugimos, não é isso?
Agora, quando nós nos encontramos nesse momento tão difícil, o que nós vamos fazer? Se o Senhor está falando, exigindo de nós, continue firmes. Não é porque você está aí longe que você não vai cantar, você vai cantar de novo. Você vai cantar de novo, você vai sorrir de novo, você vai adorar de novo. Aí é um período que vocês têm que se aproximar novamente de mim. O Senhor não te colocou ali nessa situação para te deixar aí, não, meu irmão. O Senhor está falando assim: não, você vai voltar para Sião, você vai adorar meu nome novamente. Simplesmente comece a entender que você está parado, assimila isso. Levantai-vos e ide, porque não é aí o vosso descanso. Aleluia. Por causa da imundícia da destruição. Sim, da destruição que é enorme. O mundo, a Babilônia, é a destruição dos valores, da alegria, da paz, da família e da produtividade. Eram infrutíferos. Aliás, os dois rios que corriam ali na Babilônia, né, na Mesopotâmia, que adentrava a Mesopotâmia, era o rio Tigre e o Eufrates, não é isso? O Tigre e o Eufrates. O Tigre é um rio rápido, é algo maravilhoso, que é uma ação gloriosa do Espírito Santo. Então veja que mesmo lá perto dos rios, que eles choravam ali, tristes, talvez abatidos, mas ali existia um mover do Espírito para que eles novamente caíssem a ficha, novamente eles entendessem: pera lá, se eles estão pedindo para a gente cantar, se eles estão pedindo para a gente tocar, é porque eles sabem que lá a coisa é melhor. Aleluia. Queridos, não desça jamais, fica firme, continue cantando, faça como a Frida Wingren, né? Mesmo naquele momento lá, ela entrava na presença do Senhor. Senhor, e agora? Como é que faz? Espera lá, passa essa mensagem para o Gunnar, e vocês vão ficar aí fazendo a obra, porque o Jairo precisa ainda nascer, ele tem que ir para adorar o Moisés, não é isso? Aí tem o Ivan, aí tem o Enéas, tem a Bete, tem o Haroldo, que vão vir ainda para frente, está lá na frente, eles vão chegar lá ainda, tem muita gente. Aleluia, aleluia. Não vai parar de jeito nenhum, rapaz. E eles continuaram pregando o Evangelho, aleluia. E eles continuaram mesmo nas perseguições, vendo as perseguições que eram ferrenhas, vendo alguns missionários, obreiros que eram mortos, e eles continuaram, não pararam, mesmo que a cruz parecia pesada. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. O verso 3 diz assim: ali os nossos inimigos pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cante para nós as canções de Sião. Perceba, irmãos, que mesmo nos momentos de dor, de angústia, de aflição, as oportunidades de comunicar a nossa fé aparecem. Não é verdade? Mesmo nesses momentos mais difíceis, eu não estou aguentando nem comigo, agora vou ter que cantar. Vai ter que cantar. Não, mas é nessa hora, irmão, que aparece o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo do Senhor. É nessa hora,
Porque geralmente a gente quer chutar o balde e falar um monte de coisa, não é verdade? Mas, aleluia, que os nossos irmãos no passado, a igreja primitiva, não parou frente às perseguições. Eles continuaram mesmo doendo, mesmo passando as privações, eles continuaram. Não pare, meu irmão. Quem sabe você está sentado no banco aí, e chorando muitas vezes, se lamentando, lá perto dos rios da Babilônia. Mas Jesus está falando, meu filho, não é aí teu lugar. O teu lugar é para cá, é mais alto. É bem mais alto, onde você está muito baixo. Aleluia, sobe para cá. Como poderíamos cantar as canções do Senhor em terra estranha? É automático isso aqui. Não dá. Canta para... Não dá. Porque como que a gente vai cantar? Que clima que tem? Eu nem trouxe o meu playback. Eu nem não dá. E outra, eu quero que só, se for para cantar, eu quero aquele momento do ápice do culto. Se não for aquilo também. Isso não é louvar o Senhor, meu irmão. Isso não é adorar o Senhor. Mas como podemos então? Como podemos adorar ao Senhor em terra estranha? Não interessa as circunstâncias. Naquela época era difícil. Babilônia era o pecado, era realmente o símbolo, né, da decadência espiritual. E Jerusalém é o Monte Santo do Senhor, óbvio. Mas Jesus vem trazendo, aleluia, um novo momento. É o que ele disse para a mulher samaritana. Ela diz, aonde que a gente adora? Né? Minha família falou que ela é no Monte Gerizim, e os judeus falam aqui em Jerusalém, e o senhor, o que o senhor diz? Nenhum lugar. Em todo lugar agora, né? Chegou a hora, estou aqui, e a verdadeira adoração vai ser em espírito e em verdade. Em todo lugar você vai adorar o Senhor. Em todo momento você vai adorar o Senhor. Tem muitas pessoas que cantam, né? Aquele perto quero estar, não é isso? Junto aos teus pés. Depois mais para frente ele vai falar o quê? Te louvarei, não importa as circunstâncias. Mas daí as circunstâncias são desfavoráveis e ele para de louvar. Não é isso? Eu quero dizer que nesta noite, meus irmãos, aleluia, o nosso tempo é exíguo, né? É muito rápido para a gente falar realmente com a profundidade que a gente quer. Mas eu quero te dizer o seguinte: o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, Ele nos conduz a lugares mais inóspitos, Ele nos leva a lugares adversos, em zonas que nos tira do conforto, e ali Ele começa a nos ensinar como querer, como desejar estar na sua presença novamente. Aleluia. Ele te leva ali nos lugares mais difíceis, em momentos mais amargurantes, angustiosos, para te mostrar um nível superior, algo mais sublime, algo mais interessante e importante. Ele vai te levantar. É isso que o Senhor estava querendo. Não, mas não podemos. Pode. Aleluia. Pode ter certeza que nesta noite você está aqui, e você já disse por várias vezes, não tem jeito, eu não posso, não dá pastor, não tem jeito, está tão difícil. Quando tudo estiver difícil, experimente louvar ao Senhor. Aleluia. Foi assim com Frida Wingren, com Gunnar Wingren e tantos outros no passado. Não é diferente conosco, queridos. Não é isso? Somos filhos do Deus Altíssimo, aleluia. E nesta noite, o Senhor te convida a voltar a louvar ao Senhor, neste monte santo precioso. Ficamos de pé, meu irmão, nosso horário realmente passa, e eu não quero cansar ninguém aqui não. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Sol maior. Perto quero estar, isso,
junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Oh, aleluia, tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Oh, aleluia! Te louvarei no Monte Santo. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, aleluia. Te louvarei. Eu queria fazer uma pergunta, um convite para você que deixou o Monte Santo do Senhor. As circunstâncias foram tão grandes, muito difíceis, e tirou o cântico de júbilo da tua boca. Só resta lamento e choro, só desculpas, só resta lamentos, tal qual o Israel daquela época, que chorava e lamentava, e não conseguiam expressar o hino, os cânticos de Sião. Eles estavam tristes, abatidos, aleluia. Mas o Senhor Jesus está aqui, e esse rio da água viva corre, aleluia, e Ele quer colocar um novo cântico na tua boca, cântico de vitória, coroa em vez de cinza, cântico de gozo em vez de lamento, de choro, um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. O Espírito de Deus te convida, aleluia, glória a Deus. Se tem alguém nesta noite, aleluia, que está distante, já cantou no coral, já tocou na orquestra, já foi muito um vaso escolhido, uma bênção aqui na casa do Senhor. Quando eu digo louvar, irmão, não é só cantar não. Você louvava o Senhor com a tua vida, adorando o Senhor em espírito e verdade, e agora você está longe. Babilônia ludibriou, cegou a tua visão, e você foi longe, está tão triste, está caído lá. Mas nesta noite Jesus está te convidando, sobe novamente. Eu te convido, sobe novamente, meu querido. Aleluia, glória a Deus. Se você assim sentir, venha, em nome de Jesus nós vamos orar. Eu queria convidar, irmão, o conjunto coral. Vai ser difícil, né, de eles chegarem aqui agora, mas orar, porque são 67 anos, afinal de contas, né? 67º aniversário, vocês estão de parabéns, né? Isso é maravilhoso. Eu não sei como é que nós faríamos, eu queria orar por esse coral, irmão Moisés. Mas se a orquestra vir aqui também, eles podem descer ali e ficar ali, né? Não tem problema não. Aleluia. E eu queria convidar todos aqueles que cantaram no coral, todos aqueles que já foram componentes desse coral, aleluia, que viessem aqui à frente também. Aleluia, venha, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.
te louvarei. Não importam as circunstâncias. Olha lá quantas pessoas estão vindo. É isso aí. Vem aqui, meu irmão. Faz muito tempo, né? Vem em nome de Jesus. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, Senhor. Aleluia. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Até o pastor Haroldo já cantou aqui também, né? E se quiser chegar ali, vai ser uma honra para eles. Não é isso? Tem mais alguém? Desce lá aí, ó. O Osório está ali, aí, né? Olha lá, tá vindo gente. Eu sei que tem bastante gente. São 67 anos, irmão. Não é qualquer coisa, não. É uma alegria. Isso não existe, irmãos. Se vocês passarem por aí, dar uma corrida aí, não tem muitos lugares, não tem mais essa alegria aqui, ó, de ter um coral assim, de ter uma orquestra. É muito difícil. Adore ao Senhor, reconheça, ora por cada um deles, ora mesmo pelo maestro, ora mesmo por aqueles que de uma forma ou de outra cooperam aqui, porque, irmãos, isso está acabando, nada contra as bandas, nada contra, não, de jeito nenhum, pode ter bastante mesmo, pode ter muitos, mas que não acabe, não é isso? Os corais, não acabe esses vocais, as orquestras, que não acabe. Aleluia. Erga suas mãos para cá, queridos, e vamos orar. Olha quantos irmãos que estão aí, ó, não é isso? Que já cantaram no coral, nós vamos estar orando por eles agora. Senhor nosso Deus, maravilhoso, excelso e glorioso Pai, Senhor, estes irmãos, Pai querido, são 67 anos, eles começaram, alguns começaram lá atrás, Senhor, outros no meio do caminho, outros, Senhor, recentemente, mas estão aqui louvando o Teu nome ainda, Senhor. Os cânticos de Sião estão na boca dos Teus filhos, no coração, Senhor, as harpas não estão penduradas, Senhor, a alegria de Te louvar não saiu da vida dos Teus filhos, Senhor, ó Senhor Deus, enriquece de toda a alegria do céu de Sião na vida dos Teus filhos, ó Pai. Senhor da graça, ajuda, Senhor, as suas famílias, o maestro Moisés, os componentes desse coral, Senhor, anima, alegra, Senhor, que nenhum venha, Senhor, diante de uma circunstância parar, mas que eles continuem triunfantes, adorando o Teu nome. Pai, nós Te adoramos, Te louvamos, pedindo, Senhor, graça, força e ânimo aos Teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Volte, olha, dá um abraço no teu irmão aí, dá um abraço no maestro, se confraternize, que é festa de vocês. Eu só tenho que agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Desculpa aí, Anderson, não teve jeito, passou um pouquinho, mas está aí, está feito. Deus abençoe.